Boa noite. Boa Boa noite. noite, senhora. Vamos combinar o seguinte: por questão de proteção a você, vou lhe chamar de Maria. Vou chamar todas as mães que vão passar por essa nossa série de Marias. Tá. Né? Então, Maria, boa noite. Seja bem-vinda. Nós lhe agradecemos muito o fato de você ter concordado de vir dar o seu depoimento, de vir trazer, né, a sua experiência real, porque o que se diz é um bando de letrinha, né? Na verdade, existe uma realidade que as pessoas não querem ver, né? E que é uma realidade muito cruel, com mães, avós, crianças, é muito cruel. É verdade. E a gente vai fazer essa série, né, chamada As Vozes de Burcas, né? Aliás, As Vozes de Burca, porque a burca está aqui não como um sinal geopolítico, nem um sinal de religiosidade, nem um sinal de qualquer outra coisa, né? E sim como um sinal da mordaça que é apertada, né, na boca de qualquer mulher que tenha a ousadia de fazer uma denúncia contra um pai, uma denúncia de violência física ou denúncia de violência sexual, principalmente as denúncias de violência sexual. Então, eu peço para você se apresentar, né? Que você se apresentar como essa pessoa incógnita, né? Não falar nada, né, da sua vida, né? Nem citar nomes, nem números de processos, enfim, a gente tem que ter muito cuidado, porque as retaliações, elas são muito perversas, e Sim. há um intuito de destruir, de demolir a mulher que continua falando, que continua denunciando as injustiças, as crueldades, o barbarismo que vem sendo cometido contra as crianças e que Sim. atingem as mães, né? Então, Sim. Maria, fale. Sim. No caso, eu sou avó de uma criança, né? Eu sofri e sofro até hoje pela lei de alienação parental. Sou considerada uma alienadora sem jamais ter sido. A nossa história começou quando a minha criança, né, no caso eu sou a avó, relatou para mim o que acontecia, né, na casa do genitor dele, em relação a ele. E eu, ingenuamente, achei que os problemas dele estariam resolvidos, porque eram absurdos tão grandes relacionados a abusos sexuais e torturas, e, enfim, tudo que aquela criança passava, e eu achei que estaria resolvido o problema dele, que era uma angústia muito grande quando ele tinha que ir para a casa do genitor, porque era um escândalo que ele fazia, ele evacuava, urinava, era uma coisa fora de qualquer realidade. E fomos primeiro a DECAV, e lá foi constatado toda a veracidade de tudo que ele dizia com muita clareza, e relatava tudo o que aconteceu, só que a juíza, no caso, desconsiderou a fala dele, dizendo que eu era alienadora e que eu criei um script para essa criança decorar desde os 5 anos de idade, que aquilo não tinha acontecido, que aquilo era uma invenção
mesmo com todos os minuciosidade de detalhes e riqueza de tudo que essa criança contava e que ele passava, ela dizia que tudo era uma invenção minha, na verdade. E, na verdade, eu nem sabia, na verdade, o que era a lei de alienação parental. A lei de alienação parental, ela é mais que um terror, ela é um pavor, ela é uma lei além de qualquer coisa que se possa imaginar quando você vive dentro dessa lei. Eu fui perseguida, por incrível que pareça, eu sou um grão de areia, eu não sou nada, não tenho envolvimento político, eu não tenho conhecimento de nada, né, que possa influenciar tão grande a justiça brasileira, a justiça do Rio de Janeiro, as varas de família, não tem influência nenhuma, e foi perseguida durante 45 dias. Eu tive que cumprir 30 dias por ter facilitado a fuga da minha filha e fugir com meu neto, porque a juíza inverteu a guarda, me considerando alienadora e a minha filha também. Essa alienação jamais aconteceu. O pai do meu neto, ele tinha total liberdade de ir na minha casa, visitar, ver a criança, mas as torturas sofridas por ele são inesquecíveis. Criaram marcas, né, na nossa alma, no nosso corpo, na nossa mente. Eu digo, nossa, porque também foi criada no meu corpo, tanto financeiramente como emocionalmente. Até hoje, se eu ver alguém suspeito na rua, tocarem a minha campainha, me dá angústia, me dá vontade de correr, é horrível, porque a juíza realmente colocou uma pessoa para me perseguir durante 45 dias, porque, segundo ela, eu fazia todas essas questões de não deixar que o neto se aproximar do pai, inventava essas questões de abuso sexual, e isso realmente nunca aconteceu. Quando o menino, ele foi revitimizado diversas vezes, porque ele foi no DECAV primeiro, deu todo o depoimento, depois que a juíza desconsiderou, ele foi ouvido no CAAC, que é um lugar que eu nem conhecia, que é um centro especializado, gera uma mídia. Então, a criança relatou, então, coisas que ela nem relatava antes, né, das formas de abuso, a minuciosidade, né, da perversidade do que acontecia. E o que mais me assusta em relação ao judiciário brasileiro, né, porque eu leio processos que são idênticos ao do meu neto. Eu vi processos que seguem exatamente o mesmo perfil. Então, por que a palavra da criança não tem credibilidade quando ela fala por diversas vezes tudo o que aconteceu e relembra? E hoje a minha criança é um adolescente e ele fala hoje, né, que ele está afastado desde 2019, está sob a minha guarda, então, hoje ele fala que ele sabe muito mais coisas que aconteceram quando ele era criança, mas que ele diz que criança não tem ideia que aquele que deveria protegê-lo é aquele que mais o faz mal. Só que a criança não tem ideia desse teor. A criança, que a gente pensa, nossa, mas a criança deixou... Para a criança, aquilo, aonde vai a permissividade daquilo? Se é o meu protetor que está mandando eu fazer, eu tenho que fazer e pronto. Então, ele só achava estranhas ameaças e tudo que ele sofreu. Depois ele foi ouvido no CAC, a juíza realmente deu a inversão da guarda. Eu realmente fiz questão que ele não participasse disso, ele fugiu, sim, fugiu, eu faria tudo novamente, tudo que eu fiz, eu faria de novo. Passaram 11 advogados pelo processo da minha criança, né? Então, hoje, nós temos marcas nas nossas almas, temos marcas no nosso corpo, temos marcas que jamais serão esquecidas, porque a cada dia não tem um único dia que nós não conversamos sobre isso, sobre o que aconteceu, e qualquer coisa ele lembra das torturas que sofreu. E uma vez ele me disse, com 10 anos de idade, ele me disse assim, que coisa engraçada, não é, vovó? Aqui no Brasil,
a vítima tem que provar que é vítima o tempo inteiro. Eu tenho que provar que eu sou vítima o tempo inteiro. Então, quer dizer, é posta sempre em dúvida, em dúvida, em dúvida, até que a juíza, quando deu a guarda, pediu que ele fosse ouvido pelas varas de família, ele foi ouvido. Eu realmente coloquei 2 escutas nele. Uma escuta foi encontrada, a outra escuta foi a que salvou a vida do meu neto e a minha também, né? Porque através dessa escuta é que se pôde observar, né, a perversidade do sistema. E o que você não entende é porque são crianças. É um sistema que deveria preservar, ajudar, colaborar com a criança, e não o contrário. O que acontece no Brasil é exatamente o contrário. As crianças são expostas a essa perversidade do sistema. A lei de alienação parental hoje, ela dá muito dinheiro para as pessoas que defendem a lei, porque a criança, ela tem pouco recurso, né? Ela fala e ela é desacreditada, ela não consegue mais ser tão clara. Mas o que aconteceu com o meu especificamente, ele virou, foi feita a transcrição, né, do horror que ele passou nas varas de família, que foi comprovado, né, tudo que ele passava, que ele falava, e na época a psicóloga das varas de família falava que ele não tinha passado aquilo, e ele respondeu com 9 anos, ele respondeu, eu passei sim, moça, porque eu passei tudo isso na minha pele, e se você quiser, eu descrevo para você o ladrilho do banheiro, o cheiro que eu sentia. Como você vai incutir na cabeça de uma criança o cheiro que ela sentia, a sensação? Sensação não dá para você decorar, cheiro não se decora, o pavor não se decora, sabe? Sim. É tudo que essa criança passou. Então, hoje eu digo que a lei de alienação parental, ela é muito maior, ela causa muito mais danos do que se possa imaginar. Eu convivi com ela na pele, eu convivo por 10 anos aproximadamente, e eu sei que hoje nós temos mais, nós estamos livres, né, porque foi tudo comprovado através dessa gravação, né, que foi um marco na nossa vida, porque através dessa gravação teve a veracidade de tudo que a criança passava e que as crianças passam, de um modo geral, né, são desacreditadas a todo momento, do momento que ela estava fazendo a entrevista com ele, não é assim, não aconteceu, e a criança falando, aconteceu, foi assim, me levou no chuveiro, fez isso, fez aquilo, detalhadamente, e ela desconsiderava, chegou ao ponto dela falar, mas isso é uma brincadeira que um homem faz com o outro, e aí ele fala, não, o nome disso é abuso sexual, e a psicóloga fala, você adora falar isso, como você vai falar isso com uma criança? Você adora falar isso? Quem adoraria falar uma coisa absurda dessa? Então, mas através dessa gravação, né, que foi feita a transcrição, é que realmente o desembargador observou que havia uma controvérsia no laudo, que no laudo dela ela dizia que a criança ama o pai, que ela quer o pai, que ela tem vontade de abraçar o pai, e quando você via, era um disparate, né, não tinha nem... Era ridículo, era um absurdo, era ridículo, porque era outra coisa, a criança pedia socorro, pedia ajuda, socorro, me ajuda, me salva, e ela quer entregar a criança exatamente ao algoz, que é isso? Então, mas a partir daí que realmente o processo virou, e aí ele foi afastado, e graças a Deus não teve mais esse convívio. Mas o que eu quero dizer, das marcas que são inesquecíveis. As marcas são tão profundas, que um dia estava eu e ele, uma pessoa de repente tocou a campainha aqui, e um olhou para a cara do outro e falou, vamos fugir. Olha, isso de 2019, isso aconteceu ano passado, dessa campainha. E aí, como se você sempre tivesse que ver fugindo, enquanto teria que ser o contrário. Você tinha que buscar apoio e segurança, e não tentar fugir. Então,
Essa é a lei da alienação parental. Maria, eu queria que você também falasse, que eu tenho conhecimento, né, do período em que foi determinado uma visita virtual, né, para o seu neto. Ele era obrigado a ficar diante do computador e o genitor do outro lado, né? E como é que se passava isso? Porque há um mito, né, entre os operadores de justiça de que, se tiver pelo computador ou se tiver assistido, ou seja, visita presencial, mas com uma terceira pessoa, né, que então não tem problema nenhum, né? E você pode nos dizer como é que é pelo computador, quando o seu neto já tinha 12, 13 anos, né? 11, 12, 13, como é que ele ficava? Ele sabendo que o genitor era apenas uma imagem ali dentro da maquininha, né? Porque ele é um garoto muito inteligente, ele sabe muita coisa, né? Ele tem né, uma fluência verbal, beleza, né? Sim. E ele, como é que ele se comportava, como é que ele sentia, não era nem se comportava, porque ele era obrigado a ficar sentado numa cadeira, mas o que acontecia com ele só de ver a imagem do genitor? Olha, doutora Ana, é, é tão absurdo quanto a imagem, porque a imagem vai remeter às memórias. Não tem Sim, como você ter passado claro. toda aquela tortura e dizer que é a imagem, porque é só a imagem, que está tudo bem, não está. A imagem vai te remeter a todas aquelas lembranças. E ele, quando passava por isso, eu tenho filmagem de tudo, ele se urinava. Ele estava ali, ele não queria aparecer, tanto que ele aparecia só um pedacinho do cabelo dele, e o genitor entrou pedindo ao juiz que queria ver o rosto, ele não mostrou, ele se urinava toda vez, ele se urinava, ele ficava muito nervoso, ele chorava, e o genitor aparecia que dava para ver, deitado, seminu, né, sem camisa, e só com assim, o rosto e o peito de fora, e o menino ficava tão nervoso e falava, eu revivo tudo aquilo, eu me lembro tudo aquilo. Então, quer dizer, a cada visita, ele era obrigado a relembrar todos aqueles 6, 7 anos que ele Isso. passou dessa tortura. Ele era reabusado, ele era estuprado, né? Exatamente. E ele Sob ficava de uma maneira os que dava auspícios da pena. justiça, por uma ordem Exatamente. judicial. Né? Judicial. E depois o próprio juiz pediu que eu ia ser penalizada se ele não mostrasse o rosto. Mas ele não aguentava mostrar o rosto. Ele não aguentava. E eu ficar participando daquela tortura era mais torturante ainda, sabe? E eu tentava brincar com ele do outro lado do vídeo, ficava fazendo palhaçada para ele tentar ficar ali, pelo menos, depois deram que pelo menos 15 minutos, depois passou para 7 minutos. Mas imagina você 7 minutos de tortura, sendo Com o revitimizado seu daquilo tudo que você torturador, estava sendo obrigado a ficar sendo vendo obrigada, o sendo rosto do seu obrigada. torturador. E o Né? maior problema do meu neto é que ele realmente ele escreve muito bem, ele fala muito bem desde pequeno, e ele tem uma dissertação excelente. Ele pessoalmente mandou um e-mail para o desembargador do caso dele, dizendo que ele não aguentava mais isso. E ele falou, eu não aguento mais, me ajuda, eu não aguento mais. Aí sempre diziam que era eu, mas era ele. E ele mesmo se fotografou escrevendo esse e-mail e mandou, eu estou mandando a minha foto, porque isso ele fez com 11 anos, 12 anos, porque eu não aguento mais, eu não aguento. Então, aí o rendimento na escola cai, ele fica triste, você tem que ficar dando um suporte
muito difícil. Porque pensa bem, você foi torturado, você foi abusado sexualmente, você sentimentalmente, todo tipo de tortura que você passa, e aí você tem que fingir que aquilo nunca existiu, né? Ah, eu vou fazer um encontro, ótimo, domingo, 4 horas, 3 horas da tarde, que maravilha, seu encontro com o seu abusador. Isso não faz sentido, gente, Não sabe? faz o menor sentido. Porque você Né? revitimiza a criança e todos que estão em torno, né? Uhum. E você tem que ficar tentando mostrar o quê para ele, que aquilo, então, na minha cabeça olha, a justiça está dizendo, então está tudo certo, então abusar tá certo, é ok, seja um abusador, porque é Uhum. assim, né? É Uhum. assim. Então, para ele, para mim, foi muito difícil, muito difícil. A minha filha tem problemas psiquiátricos até hoje, porque ficou assim, porque é inacreditável. Quando você vive nessa sordidez que é essa lei, né? É, é tão inacreditável que quando você conta para alguém, a pessoa acha que você está mentindo, que você é louca. Fala, não, aconteceu alguma coisa, não pode ser isso, É. sabe? Senão Mas você escuta aquela frase, entra com recurso. Aí é, você já é, fez então, tudo, né? é, As mães fazem tudo, todos os recursos não são nem apreciados, né? não, Quantas vezes não são nem apreciados, né? nossa, várias Porque vezes na minha a dele lei de aconteceu. alienação parental é um dogma na justiça, É né? verdade. Então, Agora, eu não entendo porque essa resistência tão grande do Brasil em permanecer com essa lei, em tentar fazer maquiagens, né? Maquiagens na lei, em vez de acabar com a lei. É uma lei que não beneficia ninguém, a não ser os pedófilos, né? exatamente, É o que eu vejo, né? Então, é muito triste, muito triste. exatamente. Né? E Muito... agora a gente está correndo risco porque a lei de alienação parental foi embutida dentro da proposta de reforma do Código Civil. Então, é muito provável que a lei mesmo vá ser revogada daqui a um tempinho, desde que o Código Civil passe do jeito que está, porque os artigos da lei de alienação parental foram copiados literalmente para o Código Civil, né? Entendi. Então, ela já vai estar existindo ali dentro. E mais piorada, né? Piorada, Sim. que propõe coisas mais Mas draconianas ainda, né? é inacreditável, realmente. Eu não sei realmente o que tem mais que acontecer, né? Realmente, eu não sei. Vai ter que se esperar todas essas crianças que viveram a lei se tornar adultas para que elas entrem, né, com processos contra o Estado. É isso? Não, não É, sei. pois é, como aconteceu com o inventor do termo alienação parental, né? O Gardner foi investigado a partir de uma queixa de algumas crianças que sobreviveram, né, exatamente à lei de alienação parental, quer dizer, lá não era nem. Não, lá foi lei também. Lá nos Estados Unidos foi lei um tempo, e eles retiraram. Uhum. Então, eles revogaram rápido, né? Mas Sim, o termo continuou sendo usado, né? E é, o Gardner inventou isso, né? E fez essa engenharia aí, e ele, as vítimas, as crianças, quando completaram os 18 anos, entraram na justiça contra o Estado, né? E aí o FBI foi investigar e estava prestes a prendê-lo, a denunciá-lo como pedófilo, né? sei. Foi quando ele se matou. Você matou. É o covarde, né? É o É, covarde. e ele até no suicídio dele, ele mandou um recado, né? Porque ele se suicidou. Primeiro, ele tentou uma overdose, aí de heroína. Aí
não deu certo, ele não teve êxito. Então, ele, quando viu que ia ser, enfim, que ele estava, né, que a polícia estava chegando mesmo nele, no comprometimento com os crimes de pedofilia, ele declara no livro dele, todo o tempo, que pedofilia é benéfico para a criança, ele escreve isso. Já Né? li diversos. É. E então ele se matou com um objeto perfurante, não era nem faca, era um objeto perfurante que ele fez muitas perfurações no corpo, inclusive dilacerou o órgão genital dele e Nossa, morreu sangrando, né? Então, nossa, é esse o inspirador desse termo incrível. alienação parental. É esse guru que a gente segue no Brasil. É essa pessoa desequilibrada, perversa, que se fez isso, né? Se matou de uma maneira tão trágica, tão horrorosa, e por que dilacerar o Pois órgão é, genital dele? Né? é Por quê? verdade. Né? E depois achou a jugular, e aí enfiou na jugular, e aí foi rápido o resto, né? A morte dele. Mas é preciso que a gente pense. Quer dizer, uma pessoa dessa, como é que ele pensava alguma coisa, É né? verdade. De São boa, né? desvios de De personalidade, de correta, cara. né? É De verdade. protetora para as crianças, né? É. Sim, e é muito triste, né? Porque é uma realidade que acontece no Brasil. É uma Uhum, realidade. É uma realidade quase que inacreditável, porque é um sofrimento tão grande, tão inadmissível, e tudo é tão caro, tudo relacionado à lei, advogados, laudos, é tudo muito caro. Então, você fica, e fora que a criança, e o pior do mundo é quando você tem que entregar a sua criança, aquela pessoa que você vê quando você recebe ela em casa, o estado que aquela criança está. E o pior uhum, ainda, quando não, é que você não pode nem se aproximar. Teve um período que a juíza disse que eu não poderia nem me aproximar dele, nem levar ele. Ela escreveu no documento que eu não poderia levar ele no médico, não poderia levar ele para cortar o cabelo, eu não poderia me aproximar dele, porque eu é que fazia mal a ele. uhum, Então, você fica assim, eu realmente, eu só me lembro que eu chorava o dia inteiro sem encontrar uma solução, sabe? Mas, realmente, olha, o que eu posso te dizer é que o grupo, né, foi de uma importância gigantesca, gigantesca, é imensurável o que o grupo, você mesma, é, as palavras, as orientações, o acolhimento, porque a pessoa fica tão perdida, a pessoa fica tão, que é tão inacreditável você viver nessa sordidez, né, nessa coisa podre, torpe que é, mas o grupo, para mim, o Vozes de Anjo, foi assim, eu não consigo nem explicar, porque eu fico emocionada, é, desse apoio, sabe? Esse apoio estrutural, esse apoio por onde que eu vou, qual o caminho, porque é tão louco que em dado momento você fica, pronto, acabou. No meu caso, eu achei que ele sendo entregue como a justiça queria, hoje ele estaria morto. Hoje eu não teria mais ele. Ele estaria Maria, morto. Maria, vamos dar uma interrompida agora para fazer a segunda parte, Tá, certo? tá, Tá bom. tá. Eu tenho que fazer